Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Então o Boto tá chegando neste dia 28, né, de manhã, 6 e pouco da manhã, já tá chegando no Rio de Janeiro, vai fazer ali a alfândega, a gente vai ter alguém lá para fazer a chegada do Boto, e na sequência ele vai pro CT, pro Ninho do Urubu, né, por volta de 1h da tarde, fazer a coletiva de imprensa. Olha só o que o Boto falou. O Coluna trouxe aqui uma aspas interessante do José Boto, tá? A importância de manter aí o DNA nos clubes pelos quais ele passa. Quando se busca um treinador, você precisa perceber como o treinador joga, que tipo de jogadores ele gosta, que características ou que perfil tem o jogador que se enquadra na sua forma de jogar. Se você tenta a contratação sem que ele faça parte da sua política, da sua visão, algo está errado. Ele está falando uma das coisas que a gente mais reclamou, né, do Flamengo contratar um técnico que não tem o DNA do Flamengo, no caso do Tite, contratar jogadores que não têm o DNA do Flamengo, né? Então, isso nunca dá certo. E o Boto tem isso com ele, de tomar esse cuidado, né, redobrado, de contratar jogadores que tenham ali o DNA de Flamengo, tá? Então a gente tem aí situações de dirigentes que vêm junto com o Boto. Por exemplo, o Alfredo Almeida será o novo coordenador técnico do Flamengo. Tá? Então, se falou aí, de repente um dia o Jesus voltar e ser o coordenador técnico do Felipe. Não, o Flamengo já tem um coordenador técnico. Esquece a questão de Jorge Jesus nesse momento. O Flamengo já tem um coordenador técnico. É o homem de confiança do José Boto, inclusive estava com ele na Croácia, né? Alfredo Almeida, né, fará a mesma função que trabalhava com o Boto lá na Croácia. Então, tá chegando aí. Ele é diferente, né, do JP Sampaio, não é a mesma função do JP Sampaio. O Flamengo ainda não desistiu do JP Sampaio. Agora, o outro, tá, que pode estar sendo confirmado aí pelo Boto nos próximos dias é o Gabriel Skinner. Lembram dele? Sofreu uma covardia absurda no Flamengo. Tiraram o cara que fazia era um dos melhores profissionais no departamento de futebol do Flamengo, fazia logística, cuidava do contato com os jogadores. Esse cara era espetacular. Conseguiram tirar esse cara do clube, né? Então, o diretor de futebol, José Boto, terá liberdade para montar a sua equipe e reestruturar o departamento de futebol. Um nome forte para compor o time, tá, dos dirigentes é Gabriel Skinner. Lembrando que eu falei com vocês, até quando eu entrevistei o BAP, né, antes da eleição, eu falei, o Skinner eu soube que foi lá conversar com o Jorge Jesus. Que o cara que era amigo do Jorge Jesus que eu estava falando era o Skinner. E que é amigo desses caras todos, inclusive conhece o Boto, conhece todo esse pessoal aí lá de Portugal, ele tem esse contato muito forte. Então, o nome forte para compor o time de dirigentes é o Gabriel Skinner, que exercia o cargo de supervisor de futebol desde 2019. Foi desligado por Rodolfo Landim em fevereiro deste ano. A gente sabe por quem que ele foi desligado, né? A gente sabe muito bem por quem que ele foi desligado, né? É isso aí. Então, o cargo do Skinner ainda não está definido, mas o profissional já participa do planejamento, tá? Internamente, o retorno de Skinner é visto aí com bons olhos, principalmente pela boa relação, quando eu falei com vocês, com os atletas. Pessoas que trabalham no CT apontam que ele será o principal elo de ligação entre Boto e o elenco no período inicial. Melhor amigo dos jogadores. E não é um cara que passa a mão na cabeça do jogador, mas tem um ótimo relacionamento com os jogadores. É um cara sensacional para fazer essa ponte, esse elo é importantíssimo, tá? Como o Pedro, o Carlinhos agora vai estar nesse momento de recuperação e tudo mais, mas não tem um atacante titular como o Pedro, nem o Gabigol, não tem um cara assim, né, um jogador de destaque no futebol brasileiro. Com o Pedro lesionado e o Gabigol saindo, o Flamengo vai precisar contratar. E aí o Firmino, né, é o nome aí que a gente inclusive quer ver o que o Boto pode falar na coletiva sobre o Firmino, mas o Firmino é esse nome aí, confirmado, que o Flamengo está buscando. A situação aí, os torcedores do Flamengo pedem, né, a contratação do Firmino. A informação já foi aí confirmada, inclusive, né, por muitos jornalistas, né? A gente também trouxe que o jogador realmente interessava ao Felipe Luiz, interessava ao Boto, e todo mundo aí também confirmando a informação. E o Flamengo vai caminhando,
né? Não está avançado ainda, não tem o negócio fechado, quase fechado, como é o caso lá que dizem do Andréas Pereira com o Palmeiras, né? O Palmeiras está contratando forte, o Flamengo vai ter que começar a contratar também, mas sabe que o Flamengo já gastou muito em 2024. O Palmeiras não foi campeão, o Flamengo foi, conseguiu ainda salvar ali, ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo gastou muito já em 2024, agora tem que arrumar a casa, né? Teve aí também algumas situações aí importantes para a gente passar para vocês que aconteceram nos últimos dias, dia de festa, muita gente não acompanhou, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente falar terminar falando do Roberto Firmino, né? Falar que o Flamengo é o segundo time com o maior superávit, tá? O Flamengo tem o maior superávit aí, o segundo maior superávit do mundo, cara. Uma loucura, o Flamengo bem demais aí, né? O Flamengo bem demais, a gente precisa falar sobre isso. Mas falar do consenso do Roberto Firmino, né? O nome do Roberto Firmino aí já é consenso aí entre todos, tá? O BAP também, não só o Boto, o Felipe Luiz, apesar de que o BAP deixou claro, né? O BAP deixou claro que ele não ia se meter nas contratações dos profissionais, até para ele poder cobrar se houvesse um erro. Então, ele deixou claro que ele não vai se meter, mas ele opina. E na opinião dele também, né, segundo informações que foram publicadas aqui, Bernardo Ramos, Júlio Miguel Neto, galera que está postando, na opinião dele, tá, do BAP, é um nome interessante. Então, nós temos aí departamento de futebol, presidente, né, nós temos muita gente que manda no Flamengo, né, inclusive o mais importante, que vão ser os profissionais, o Felipe Luiz e o Boto. Então, há um consenso total com relação ao nome de Roberto Firmino. Agora, vai conseguir avançar? Vai conseguir contratar? São outros 500, né? Eles já alinharam, então, a diretoria já alinhou, né, a intenção de buscar a contratação. Já está alinhado, inclusive, já com o presidente Luiz Eduardo Baptista, né? O BAP já passou até quanto pode chegar. Isso aí é com o presidente. Os profissionais decidem a contratação, quem passa o orçamento para eles é o presidente, tá? Então, o presidente já passou tudo, eles já sabem até onde podem chegar para contratar o Firmino, e agora é com eles. Agora é com eles, tá? Então já alinharam a intenção de buscar o jogador e a negociação deve começar aí então com Al Ahly, né? Para que aconteça aí uma rescisão amigável ou alguma situação para eles evitarem de pagar um salário de 10 milhões praticamente por mês de reais até junho de 2026, é um valor altíssimo para os árabes lá. A linha resolveu e aí o Flamengo sabe até onde pode esticar a corda com o Firmino para assinar um contrato com ele de aproximadamente 3 anos, né? O jogador possivelmente encerraria a carreira no Flamengo e tem muitos torcedores aí empolgados com a possível chegada aí do Firmino. E você? Comenta aqui, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a chegada do Roberto Firmino,